Segunda-feira, 4 de maio, e a situação do Lula complica em definitivo nos Estados Unidos. Mais uma vez, Marco Rubio e outras pessoas ligadas diretamente a Donald Trump começam a mostrar que precisa cuidar da questão política do Brasil com os Estados Unidos, que não dá mais para poder adiar isso. E eles estão sim de olho nas eleições, é o que a mídia traz hoje, a informação de a mídia de hoje. Eles estão preocupados porque se você olhar de repente no mapa da América do Sul, você vai notar que só o Brasil praticamente, Brasil, Bolívia e a Venezuela, que já foi tomada por eles, né, por a questão econômica, é que está no mapa vermelho. O restante tudo já está para o lado direito. Isso incomoda diretamente o Palácio do Planalto e o Lula. Isso incomoda porque nós estamos num período eleitoral. O Lula vem com o índice de reprovação no Brasil inteiro de forma drástica, pesquisa atrás de pesquisa mostrando que a reprovação do Lula aumenta cada vez mais e essa pressão vinda dos Estados Unidos pode simplesmente atrapalhar tudo. Pode virar de ponta cabeça. Meu amigo, minha amiga, nós temos a informação de que os Estados Unidos, a informação de bastidores, é bom deixar isso claro, que os Estados Unidos vai sim interferir na questão de acompanhar as eleições aqui do Brasil. E não é só acompanhar o processo ali no dia das maquininhas, não. É na transferência dos dados, tem muita coisa acompanhando. Inclusive, já tem duas agendas marcadas com Donald Trump e Flávio Bolsonaro para tratar exclusivamente de todo esse trâmite no período eleitoral com a convocação de Cássio Nunes. São essas e outras notícias que eu vou trazer para você a partir de agora. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Muito obrigado, você que está aqui junto comigo. A gente entra numa semana muito especial, que é a Semana Dia das Mães, né? Eu não tenho a minha mãe há mais de 20 anos, mas eu acho que é uma das melhores datas que existe para você presentear, para você estar do lado da sua mãe, dar aquele abraço fraterno e carinhoso, ou na sua esposa, ou na sua filha, quem você tiver do seu lado é importante. Coloca aqui de onde você está me assistindo nessa segunda-feira, dia 4/5. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar. Quer dizer então que o Lula usou a palavra filhos da P. Usou. A situação do Lula tá fechando o cerco. Lula é aconselhado a adiar indicação ao STF e dispara filhos da a imprensa. O cara tá pé da vida. Por quê, Brasil? Porque o Congresso Nacional decidiu que o Lula não vai mais. O sistema decidiu que o Lula acabou, que não tem absolutamente mais nada que possa fazer com que o Lula continue. Olha isso daqui. Quem fez essa proposta para ele, a gente vai ler juntos uma matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, é a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que... Vamos ler a matéria. A jornalista ficou até sem graça ali para ler, né? Em conversa com ministros do Judiciário na última semana, Lula chamou de filhos da... Quem mais articulou para derrubar a indicação de Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sua irritação se estende a todos que assistiram o desfecho sem reagir. Lula, é que talvez não te contaram, porque quem está do teu lado está te bajulando para continuar mamando a teta do governo. Todos estão declarando guerra contra você. Essa é a realidade. Tá aqui, ó. Gilmar Mendes está tão pressionado, tão fora da casinha, que está pressionando Paulo Gonet para enquadrar Zema e enfrentar resistência na cúpula, e enfrenta resistência na cúpula da PGR. Isso daqui já é um outro momento da política que se enquadra com essa derrota do Lula. A turma da PGR, da Procuradoria-Geral da República,
que já abriram os olhos, que acendeu o alerta, comandada por Paulo Gonet, porque não tem só o Paulo Gonet na PGR, tem outros. Esses caras falaram o quê? Como é que é? Nós vamos bater o peito aqui de frente, nós vamos fazer tudo aqui e vamos se lascar. A PGR já falou, não vamos atender mais os pedidos do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos essa é a informação que a Malu Gaspar traz deste final de semana. Falou, não, nós não vamos ficar batendo de frente porque o Congresso vai começar a caçar os ministros do Supremo Tribunal Federal e vão começar a perguntar quem que tá dando a canetada abaixo de Paulo Gonet. Acabou. A era tá mudando. Olha a visibilidade que o Flávio tá dando para poder mudar as coisas, né? E vem aqui, Lula supera a Covid e dívida do governo avança 80,1% do PIB em março, pior nível desde a pandemia. Isso aqui, você que conhece aquele teu amigo petista, coitado, conversa com ele de um jeitinho. Eles estão alienados. Preste atenção, nós tivemos no ano 2020 a pandemia. E para poder subsidiar a pandemia, o Bolsonaro teve que pagar muita coisa, inclusive o auxílio emergencial, que muita gente recebeu R$ 1.200, R$ 600, R$ 800. Então pegou todo o dinheiro do Brasil e pagou. Este ano agora, nós estamos vivendo como se fosse pior do que uma pandemia. 80,1% a dívida do governo. Pior que a pandemia. Relacionado ao PIB. E tem gente batendo palma para esse desgoverno. Tem gente achando que está tudo bem. E não está, a coisa está piorando cada vez mais. Brasil, tá na hora do povo acordar, hein? Tá na hora da gente mostrar para as pessoas a realidade da nossa nação. Não dá para ficar sonhando. E eu peço que você, no mínimo, me ajude a compartilhar esse vídeo para frente para outras pessoas. Eu tenho um recado importantíssimo para você agora. Esta semana para a empresa RPN, ela é muito importante porque nós vamos comemorar o Dia das Mães junto com você. Nós estamos trazendo pela primeira vez na RPN uma promoção incrível que vai presentear você que comprar os produtos da empresa RPN até sexta-feira. Nós vamos sortear para você 2 diárias totalmente paga numa das melhores pousadas que existem aqui na minha cidade. Sim, a pousada Trem Chique. Não tem igual, vou te mostrar umas fotos porque você merece. A empresa RPN vai sortear para você que comprar os produtos até sexta-feira 2 diárias totalmente pagas, 100%, para você estar neste local, neste paraíso. Nós vamos custear tudo para você. Você vai vir para cá, você vai descansar, você vai passear na cidade de Poços de Caldas e vai ficar nessa que é uma das melhores pousadas que temos aqui na cidade de Poços de Caldas, a pousada Trem Chique. Já pensou você aí, ó, desfrutando do melhor que existe aqui nas nossas montanhas? Nós vamos custear tudo isso para você. E detalhe, eu vou lá tomar um café com você no dia que você estiver aqui na cidade de Poços de Caldas. 100% pago pela empresa RPN. Para você participar é fácil. Você precisa ligar agora para 0800 355 3000 para você garantir os nossos produtos. Você vai comprar produto para tua saúde, para tua mãe, e a promoção é para você que é filho ou para você que quer presentear a sua mãe, a sua esposa, a sua namorada. Você pode comprar o Hair Cap, é o melhor produto para o cabelo, você conhece, né? Você não vai mais ficar careca e não vai ter cabelo caindo. É o único produto com nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. Você adquirindo o combo, você está concorrendo a essa viagem. Ou o Cavalo Negro, para os homens, virilidade, disposição, e naquele momento íntimo com a tua esposa você vai estar bacana. Sabe o que você pode levar junto? Herbal Pro Mais, que cuida da próstata do homem. Ou levar o produto Curcumã, campeão de vendas, para você que tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Levando o combo, você também está concorrendo a essa mega viagem. Já pensou? 2 dias na cidade de Poços de Caldas, na pousada Trem Chique. Eu vou lá tomar um café com você. No dia que você estiver em Poços de Caldas, a RPN vai pagar 100%, 2 diárias para você nessa pousada que é uma das melhores que tem no Brasil. Você pode escolher qualquer outro produto da empresa RPN. Passa a mão no telefone agora, liga para 0800 355 3000. Corre, porque essa promoção é só para essa semana. Quanto antes você comprar,
você entra na lista e nós iremos sortear aqui no meu canal. Vem pra cá, vem comemorar o Dia das Mães de forma excelente junto com a empresa RPN, comprando produtos para cuidar da tua saúde e ainda concorrendo a essa viagem magnífica para a pousada Trem Chique. Vem pra cá. Folha soltou mais uma rodada de pesquisa sobre a aprovação do presidente Lula, aprovação do governo. E a notícia é: a aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os mandatos, tá? A queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. A reprovação à gestão vai de 34 para 41%. Aponta a pesquisa Datafolha, que acabou de sair. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Portanto, uma situação muito ruim da presidência, do presidente, em termos de aprovação, algo pelo qual ele nunca passou, desde Lula 1 e Lula 2, uma aprovação tão baixa, Otávio, e sem sinal ainda da atuação do Sidônio, que chegou para tentar reverter isso. É claro que demora, né? Então, a popularidade desaba, né? Nem cai, ela desaba. E a gente estava vindo, passando assim, o governo Lula, pequenas oscilações, né? Às vezes dentro da margem de erro, mas fora da margem de erro. E o que deve acender o sinal de alerta no Palácio é que nos 2 primeiros anos são, como o Lula cansa de dizer, de colheita. E você começa de colheita não, de semeadura. Você, né? E a colheita acontece nesses últimos 2 anos. Ou seja, em tese, pela ótica do petismo, a popularidade deveria estar tendo um viés de alta. E não é isso que acontece, Júlia. E eu acredito que a explicação vá muito além da história do Pix, né? O espectador precisa conhecer. Agora, assim, não tem como fugir de certos tecnicismos, mas eu vou tentar ser didática aqui. Para você entender qual que é a redução de pena do PL da dosimetria, você tem que saber a diferença de concurso material de crimes e concurso formal. E eu vou traduzir isso aqui porque isso aqui é juridiquês, mas eu vou tentar resumir. Concurso material é quando você tem 2 ou mais crimes e você simplesmente soma a pena de cada um deles. Tá? Então, no caso do pessoal do 8 de janeiro, por exemplo, e do pessoal do abre aspas, golpe da Disney, você tem crime de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio público e dano qualificado. Você tem 5 crimes, correto? Então, no concurso material, você pega a pena de cada um desses crimes, soma e tá feita a pena do camarada. Por exemplo, Jair Bolsonaro, 27 anos. É a soma de todos esses. Esse é o concurso material. O que o PL da dosimetria tá fazendo é o seguinte, é afastar o concurso material. Não vai ter mais somatório de penas, assim, simples, nos casos de abolição violenta e golpe de Estado. Em relação a todos os outros crimes, eles permanecem intactos, as condenações ficam do jeito que estão. Então, por exemplo, o Bolsonaro ou o Felipe, eu não lembro, algum deles recebeu mais de 7 anos de condenação só pelo crime de organização criminosa. Esse não é mexido, fica ali intacto. Agora, em relação a esses 2, golpe de Estado e abolição, esses 2 são os crimes que vão sofrer uma alteração na forma de cômputo. Então, cada um deles vai receber ali normal a sua penalidade, a sua quantidade de pena, só que em vez de somar um com o outro, como a gente faz no concurso material, vai ser aplicado o que a gente chama de concurso formal. E o que é o concurso formal no direito penal? Você pega a mais grave das penas, que no caso está sendo a de golpe de Estado, afasta a outra, então você afasta a pena da abolição, fica só com a do golpe de Estado, acrescentada de uma fração, que no caso é de 1/6 à metade. Aí é o juiz que vai calcular, ele vai decidir, dentro desse intervalo de fração, qual vai ser a fração de aumento que ele vai usar em cima do de golpe. Então, assim, em relação ao pessoal da ação do golpe, o Bolsonaro, o Felipe Martins, os generais, isso não vai dar uma diferença tão substancial assim. Por exemplo, em relação ao Bolsonaro, eu fiz um cálculo, e eu calculei ali que o Bolsonaro ainda ficaria no regime fechado por mais, sei lá, uns 4, 5 anos. Né? Mesmo aplicando o PL da dosimetria, ele ainda vai ficar trancafiado no fechado por muito tempo. Já o Felipe Martins, como ele pegou, abre aspas, só 21 anos, eu fiz a conta dele e ele ainda precisaria ficar no fechado mais ou menos entre 7 meses a 1 ano e alguma coisa. Então, se tudo der certo, né, existe a possibilidade do Felipe Martins ir para o semiaberto ainda no Natal desse ano. Tá? Existe essa possibilidade, a gente não pode assegurar qual que vai ser a fração exata que o Alexandre de Moraes vai aplicar. Já em relação a Débora do Batom, essa sim, o pessoal do 8 de janeiro como um todo vai ser mais beneficiado do que o pessoal do inquérito do golpe. Por quê? Porque quanto ao pessoal do 8 de janeiro, eles vão receber um outro benefício. Além deles receberem esse benefício do cômputo, do
concurso formal, eles vão receber mais um outro, que é o reconhecimento do crime de multidão. E em relação ao crime de multidão, aí tem realmente uma diminuição de pena muito substancial, que também não dá pra garantir a fração, mas essa é uma diminuição que pode chegar até a metade, salvo engano, a 2/3. Deixa eu só pegar aqui o dispositivo. Eu acho que vai até 2/3. É tanta fração? Me dá só um minutinho. É de 1/3, olha só, a redução do crime de multidão. É de 1/3 a 2/3, ou seja, a pena pode cair até mais da metade. Então, no caso, por exemplo, que eu peguei pra fazer a conta da Débora do Batom, ela já estaria com direito ao regime, não é nem ao semi-aberto, ela já estaria com direito ao regime aberto. Então, veja, em relação ao pessoal do 8 de janeiro, essas pessoas, praticamente todas, vão pro regime aberto. Agora, algumas pessoas não vão receber esse benefício, como, por exemplo, aquele senhor que deu R$500 para pagar um ônibus. Porque esse dispositivo do crime de multidão não abrange os financiadores e os considerados líderes. Então esse senhor, embora tenha dado uma quantia módica para pagar um ônibus, ele vai ser considerado financiador e não vai receber o benefício do crime de multidão. Então é só para vocês terem uma ideia de que o PL da dosimetria não vai botar Bolsonaro imediatamente na rua, ainda vai levar muitos anos. Felipe Martins também não vai pra rua imediatamente e quando for vai pro semi-aberto, ou seja, vai continuar tendo que dormir na cadeia todo dia e mesmo assim não vai ser agora, ainda vai levar uns bons meses, se não um ano. Só o pessoal do 8 de janeiro que não financiou e não foi líder que vai receber um benefício mais imediato. Mas mesmo assim, é regime aberto, vai continuar com a condenação, vai continuar com capivara, antecedentes criminais. Então isso tudo aí continua sendo injusto. Então agora é correr pra tentar uma anistia, que aí a anistia pelo menos apaga todos esses antecedentes, apaga tudo. E futuramente, se Deus quiser, com a queda do regime, aí é responsabilização mesmo dos ditadores e anulação de tudo. Se Deus quiser, isso vai acontecer, a gente vai ver. Tem muita gente que não vai se alegrar muito caso isso aconteça, além dos traficantes e dos bandidos, né? Vejam, por exemplo, o que a Veja está noticiando acerca desse tema. Eu postei nas minhas redes sociais nesses dias. A preocupação da cúpula militar do governo diante do risco de Flávio Bolsonaro derrotar o Lula. Segundo a Veja, a preocupação é que um eventual governo Flávio Bolsonaro fosse retomado o loteamento do governo federal pelos militares. E eu não acho muito provável que isso aconteça, ou seja, acho extremamente improvável, que eu quero dizer que tenho certeza que isso não acontecerá, depois de tudo que a gente viu em 2022. Agora, o que eu dou razão aqui? Se eu fosse do alto comando das Forças Armadas, eu teria muito motivo, alto comando do Exército, alto comando das outras forças, eu teria muito motivo para me preocupar caso o Flávio Bolsonaro fosse eleito, sabia? Eu estaria com o cu na mão. Eu estaria. E aqui a gente precisa de um pouco de contexto. Eu queria ir um pouco mais a fundo com vocês sobre a realidade das Forças Armadas. Eu digo isso porque é um assunto que me é caro. E eu me lembro quando eu estava no ar em 2022, eu vi as pessoas, né, os brasileiros de bem, pessoas de bem, com cartazes por todo o Brasil, acampando na frente dos quartéis, né, pedindo isso, SOS Forças Armadas. E na época, eu lembro que eu disse que isso me trazia sentimentos contraditórios, bittersweet, como a gente diz em inglês. Primeiro, porque o meu avô foi a pessoa que liderou a redemocratização do Brasil, que pacificou o país e encerrou um regime militar que deveria ter acabado antes, inclusive. E essa transição pacífica em direção à liberdade durou de 1985 até 2019, digamos assim. Não que ele não tenha avisado que ia dar problema, né? Ela tem a frase dele sobre o PT famosa. Se vocês querem, então eu vou reconhecer esse sindicato, mas não se esqueçam que um dia esse partido chegará ao poder e lá estando, tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia vocês vão querer tirá-lo de lá, e para tirá-lo de lá será o custo de muito sangue brasileiro. Essa profecia, né, se realiza, inclusive, todos os anos, com dezenas de milhares de homicídios no Brasil, até por conta desse narco-regime, né, que a gente estava falando agora há pouco. Pensando nessas coisas, quando eu vejo as pessoas pedindo SOS Forças Armadas, eu digo que, em um certo sentido, me dá uma tristeza porque é o legado do meu avô sendo desprezado. Mas eu entendi, ao mesmo tempo, a frustração da população. A população entendia que existia um papel
existe, na verdade, um papel constitucional das Forças Armadas de retomar a normalidade democrática do país, através do famoso artigo 142, e um sentimento de que as Forças Armadas eram as únicas instituições no Brasil que ainda não havia se corrompido. Era a reserva da moral da nação. A razão disso é que quando as pessoas olhavam para as Forças Armadas, o que elas imaginavam é que lá estivessem os sucessores do Castelo Branco, do Médici, do Geisel, do Costa e Silva, do Figueiredo. Patriotas, né, honestos. Gente que nunca roubou, gente que nunca teve apego ao poder, que terminou o seu mandato e saiu. Gente que tinha o Brasil em primeiro lugar. Brasil em primeiro lugar. Gente que, de fato, né, Brasil acima de tudo. O que eles imaginavam quando eles pensaram em Forças Armadas era nisso aqui, ó. Políticos, o senhor saiu do quartel e entrou no mundo político.